para nós chegarmos até o sonho, nós passamos por alterações de dois estados fisiológicos, que nós chamamos NIREM e REM. O que é o NIREM? O NIREM é o não movimento dos olhos, que significa que você não está sonhando. E o REM é o movimento dos olhos, que vai significar que você começou a sonhar, né? O NIREM, que é o não movimento dos olhos, ele tem 3 níveis. Nós passamos por 3 níveis. No primeiro nível, que é os primeiros 15 minutos, nós começamos com aquela sonolência, a respiração vai ficando mais suave, mais tranquila, mas nós podemos ser acordados facilmente. No nível 2, já depois dos 15 minutos, aí nós já estamos no sono, já estamos dormindo. É mais difícil de nós sermos acordados, mas ainda podemos ser acordados. Nesse nível, o que acontece? A nossa atividade cardíaca abaixa, há um relaxamento dos nossos músculos e a diminuição da temperatura do corpo. Aí você vai lembrar bem por que um bebê sempre dorme bem depois de um bom banho, né? Porque a temperatura do corpo dele abaixa e ele consegue dormir melhor, consegue relaxar melhor. E no nível 3, que é quando você já vai entrar para a fase do sonho, é quando você já não responde aos estímulos externos. É quando às vezes até alguém te chama e você não consegue realmente acordar. E é justamente aí que vai acontecer o quê? Aquele processo que eu falei da recuperação do cansaço do dia, né? Nesse REM, você está no nível 3, você entra no REM, né? No REM, os olhos começam a movimentar bem mais rápido. Quando os olhos começam a movimentar mais rápido, o que acontece? Você já está sonhando. Então, mas eu não sonho, não. Todos nós sonhamos. A questão é que nós, às vezes, não lembramos do que sonhamos. Às vezes, nós acordamos apenas com as remanescências dos sonhos. Sabe aquele dia que você acorda irritado e não sabe nem o porquê? Provavelmente foi um mau sonho que você teve, né? Nesse momento do REM, o que nós temos de nos ater é que a atividade cerebral ela é intensa. As emoções são recalculadas, as motivações, a atenção, a memória, é tudo reorganizado ali na nossa psique. Então, e é bom que a gente entenda que esse momento é crucial para a nossa memória e para o nosso aprendizado, né? É justamente nesse momento que nós gravamos o que nós aprendemos durante o dia. Para nós vermos o tanto que é importante o sono para nós, né? Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, ou seja, uma pessoa de 60 anos aí já dormiu 20 anos, né? Outra coisa que nós observamos analisando o sono e os sonhos. Existe uma pesquisa na revista Viva Saúde, de Danilo Esquilar, onde ele fala que dormir 1 hora a menos já vai nos privar de muitas coisas, né? Já não vamos ter aquela boa recuperação. Sabendo-se que o ideal seria 8 horas de sono. 45% dos brasileiros dormem mal. 32% demoram mais tempo que o normal para iniciar o sono. Nas grandes capitais, a média de sono por noite é de 6 horas. 52% das pessoas, vamos considerar mais que a metade, dormem e acordam cansadas. No Arizona, na Universidade do Arizona, Estados Unidos, tem uma pesquisa sobre o que leva você a dormir menos. Bom, primeiro, o tempo, né? Mesmo nós inventando e tendo à nossa mão tantas tecnologias para facilitar a nossa vida, nós englobamos e pegamos para nós mais coisas para fazer. Nós não diminuímos as coisas que fazíamos, nós aumentamos. Então, o estresse, o excesso de tarefas, as atividades físicas antes do deitar também vai levar a essa demora para dormir, a esse sono não tão reparador. O uso abusivo de medicamentos, porque os medicamentos, principalmente os alopáticos,
o que a gente vê é um circuito que o próprio medicamento serve para dormir e ao mesmo tempo ele posteriormente, se você não usar, ele não vai deixar você dormir. Então vira aí uma bola de neve, né? Então nós temos aí a questão do uso abusivo de medicamentos e até de outras drogas também. Exposição aos estímulos luminosos. Seria até, como se diz, constrangedor ou uma piada se eu perguntasse: você consegue dormir longe do seu celular? Então, todos nós, né? Mesmo abaixando o som, mesmo tirando alguns apps que tem ali, nós vamos dormir no nosso celular, que de vez em quando vai acender aquela luzinha, né? Quem de nós não dorme na frente da televisão e tem aquela luzinha vermelha que fica ali direto, mesmo quando você desliga, né, o televisor? Então, assim, esses estímulos luminosos, todos eles atrapalham nós a dormirmos, né? Alterações de humor também atrapalha? Atrapalham, mas também é algo que circula, porque se você tem uma alteração de humor negativa, ou até mesmo eufórica, alegre demais, e você vai tentar dormir, às vezes você não vai conseguir. Se ela for negativa, você não dorme bem, naturalmente você vai acordar de mau humor. E esse mau humor vai fazer você não dormir bem, e o não dormir bem vai trazer o mau humor. Então, existe aí também um processo, né, que desencadeia e vai ali seguindo, como uma roda viva, né? A falta de sono a curto prazo, ela traz irritação, alterações no humor. Então, quando a gente fala aí que existe um monte de bipolar, né, existe um monte de gente também sem dormir direito, né? Perda da memória de fatos recentes, ou seja, memória recente comprometida, maior cansaço e sonolência durante o dia, menor criatividade, é claro, está cansado mentalmente. A capacidade de planejar e executar tarefas fica limitado, o raciocínio fica mais lento e há dificuldade de concentração e aumentam por isso as chances de acidentes. A falta de sono a longo prazo, isso é aquela pessoa que já passou anos que não dorme bem. Sistema imunológico fica bem mais sensível, então as doenças vão chegar mais facilmente. Tendência à obesidade, falta de vigor físico, envelhecimento precoce, redução do tônus muscular, possibilidade de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais e perda gradual da memória. Olha só, quando é esporádico, a curto prazo, você perde a memória recente. A longo prazo, essa perda de memória já vai ser bem mais comprometida. O que nós devemos fazer? Uma higiene do sono. Como seria essa higiene do sono? Ir por quarto apenas para dormir, não para assistir televisão. Desligar todos os aparelhos. Não sei se isso é possível nos dias de hoje. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, como se fosse fazer disso uma rotina. Exercício físico apenas 2 ou 3 horas antes de dormir. E lembrando que sexo é bom para o sono, né? Uma coisa assim, apenas a título de curiosidade, é que nós perguntamos, todas as pessoas sonham? Todas, inclusive os cegos. Eles sonham com sons, né? E se eles tiveram alguma visão na infância ou mesmo na adolescência, vão ficar remanescências visuais para os sonhos dessa pessoa. Bom, agora nós vamos entrar no Traudeuten, ou seja, o deslumbrante mundo dos sonhos, o desvendar dos sonhos, né? Porque Deuton, né, essa pronúncia é alemã, o livro de Freud foi lançado primeiro em um texto alemão, né? Então, Traudeuten quer dizer sonhos, Deuton, né?
vai dizer justamente que foi descoberta o que o sonho quer dizer, foi desvendado. É algo que está muito ligado ao místico, é uma palavra muito ligada ao místico. Quando foi traduzido, se colocou a interpretação dos sonhos, mas a interpretação em alemão não tem bem essa pronúncia, não, é uma outra palavra. Bom, para nós começarmos a falar de Freud, nós temos que lembrar das duas, das tópicas de Freud. A primeira tópica, onde ele fala do nosso consciente, pré-consciente e inconsciente. Consciente é aquilo que nós deslumbramos agora. Pré-consciente, aquilo que nós podemos pensar na nossa memória. E o inconsciente, aquilo que está introjetado, que está lá dentro, que é mais difícil do nosso acesso. Isso aqui, gente, é uma forma bem resumida. Nós vamos ver que existem formas bem mais aprofundadas de falar desse consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas lá no nosso inconsciente foi onde nós colocamos tudo que nós vivemos, nossos medos, nossas angústias, nossas pulsões, nossas carências, nossos desejos mais íntimos estão ali no inconsciente. Depois nós vamos ver a segunda tópica de Freud, que agora é uma tópica estrutural. A primeira tópica, ela foi uma tópica topográfica, mapeou, né, a nossa psique. A segunda tópica é estrutural e ela não despreza a primeira tópica. A segunda tópica, ela compõe do id, ego e superego. O superego é aquilo que foi formado durante a nossa vida, principalmente ali no complexo de Édipo. Ao longo de toda a nossa vida, a gente vem formando esse superego, ele vem sendo trabalhado, nós vamos adquirindo novos conceitos de vida e ele ali vai sendo trabalhado. Mas ele já existe na sua primazia ali desde o complexo de Édipo, onde nossos pais começaram a nos falar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então o superego é o nosso juiz. O nosso id é aquilo que nós... é aquele, né, que nós nascemos com ele. É aquele que fala dos nossos desejos, das nossas vontades, que faz com que a gente chore ao separar do corpo da mãe. É aquele que faz com que a gente chore porque quer mamar, que a gente chore porque está com frio. Então, o id, nós nascemos com o id. O superego, ele é formado depois, principalmente no complexo de Édipo. E o ego, que é também formado a partir do id e do superego, da interação da criança com sua mãe, com seus familiares, o ego é o conciliador entre o id e o superego, né? Nós falamos que ele está ali para tentar manter um equilíbrio. Isso aqui só para a gente lembrar, porque agora nós vamos entrar realmente nesse mundo dos sonhos segundo Freud. Para começar, Freud escrevia seus sonhos desde criança, então ele tinha um diário dos sonhos, né? Provavelmente ele tinha essa curiosidade de saber por que nós sonhávamos, por que ele sonhava, né? E um certo dia, ele estava com seu colega de profissão, Otto, e Otto veio falar-lhe de uma antiga paciente de Freud. Essa paciente de Freud chamava-se Irma. Irma foi tratada por Freud durante um tempo, mas ela deixou o tratamento, ela abandonou o tratamento. E Otto, chegando perto de Freud, isso em um dia comum da vida dele, chegou e falou para Freud que Irma não tinha sido curada dos males que ela tinha, enfatizando inclusive os males da psique. Freud, falando isso para Freud, imaginem, quem já ouviu falar um pouquinho de Freud, eu imagino que ele tenha ficado por dentro remoendo com isso. Mas a polidez dos homens do século XVIII provavelmente não fez com que ele revidasse ou falasse alguma coisa que viesse a denegrir ou a realmente ofender Otto. E aí acabou-se esse encontro. E Freud foi para casa. Durante a noite, Freud teve um sonho.
Vamos lembrar aí o sonho de Irma, né? O famoso sonho de Irma. Então, Freud sonha que está em um baile e que neste baile está Irma. E que ele chama a Irma, ele puxa inclusive Irma pelo braço e fala para ela que ela não está curada e que isso foi uma questão dela mesmo, que ela não quis. E aí, nesse instante, Irma fala assim: se o senhor soubesse o tanto que eu estou mal. Aí ele olha para Irma e vê o quanto que ela tá pálida, né? E ele fica se questionando: será que eu deixei de observar coisas óbvias? E aí pede que ela abra a boca, e aí ele vê algumas placas na garganta dela, chama um outro colega dele para conferir, e ao escutar os seus pulmões, e aí eles conferem ali no sonho que ela está com a infecção nas amígdalas, né? E que essa infecção provavelmente tenha sido gerada devido a um deslize de Otto no sonho. Otto teria dado uma injeção para Irma, e naquela época, alguns de vocês não vão lembrar disso, mas ainda é da minha época, as pessoas ferviam as seringas de vidro e as agulhas para poder ministrar a dose do remédio nos pacientes. Então tinha de fazer essa higiene. E aí eles, no meio do sonho ali, eles contestam que provavelmente isso não foi feito de forma adequada. E por isso ela contraiu ali um vírus, uma bactéria. Então eles comprovam que ela contraiu isso devido a Otto. Nesse instante, Freud acorda. E aí ele tem um insight. Quando ele acorda e recorda do sonho. O sonho dele foi um desejo de vingança sobre Otto. Porque Otto desmereceu o trabalho dele. Então, no sonho, ele quis desmerecer esse trabalho de Otto também. E aí ele cria uma das suas maiores teses, eu diria a maior tese de Freud. O sonho é a realização de um desejo. Todo sonho é uma realização de um desejo. E é interessante nós pensarmos no seguinte: não um desejo na sua totalidade, mas um desejo parcial ali, não completo, mas um desejo realizado. Imagina a satisfação dele naquele sonho de ver que Otto tinha cometido uma gafe, que Otto não tinha esterilizado direito aquela seringa, né? Provavelmente o mesmo sentimento que ele sentiu naquele momento que ele queria responder para Otto, falar para Otto determinadas coisas, e ele achou melhor não falar. Então ele jogou lá para o seu inconsciente. Quando foi à noite, essa energia que estava ali dentro, que ficou contida, uma energia negativa, ela veio através do sonho para quê? Para amenizar, para estabilizar, para equilibrar, né, essa psique de Freud. Então, para que esse sonho serviu? Para extravasar o recalque do sentimento que estava ali, aquela energia que estava acumulada. E aí Freud conclui o seguinte, dentre os seus conceitos, né, sobre sonhos, ele conclui que todos os sonhos são tentativas de realizações de desejos. Sonhos de angústia, ansiedade, castigo. Nossa, como um sonho de angústia, ansiedade e castigo vai ser a realização do desejo. Nós vamos ver mais na frente, e realmente é a realização do desejo. O sonhar está na busca de uma satisfação. O sonhar tem a função de expressar impulsos instintuais reprimidos. Aquilo que a gente reprimiu de não agredir o outro, de não ser tão mal educado, tudo aquilo está ali dentro. Então ele vem ali através do sonho. Por isso que às vezes no sonho nós acabamos matando um monte de gente.